De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo canal da PUC TV Goiás no YouTube, também no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nós estamos debatendo sobre eleições 2018 com os candidatos ao governo do estado. Estamos dedicando um programa inteiro para cada um dos candidatos para que você possa fazer a sua escolha. Geralmente estamos, na medida do possível, debatendo os mesmos temas e fazendo as mesmas perguntas a todos os candidatos. O objetivo é contribuir com a sua decisão no dia das eleições. Hoje estamos aqui com o candidato Ronaldo Caiá. Falamos aqui de um modo geral da candidatura dele, o que significa, para o estado de Goiás. Falamos de educação e agora vamos falar de saúde. Candidato, qual é a sua plataforma para a área de saúde? Em primeiro lugar, a regionalização da saúde. É impressionante hoje o quanto a sociedade tem sofrido com essa concentração hoje da medicina. Isso significa uma mudança em relação ao SUS? Não, é em relação às condições regionais para que possa atender regionalização, entendi. A complexidade dos casos, entendeu? Temos 5 regiões, mais 18 micro-regiões em Goiás. Exatamente. Ao invés de centralizar a saúde na Todas grande essas Goiânia, migram para Goiânia, Anápolis ou Aparecida. Ok. Entende? E todos os doentes ficam dependentes da regulação. Fazer centros de excelência em saúde. Exato. Então é poder regionalizar em Norte, Nordeste, no entorno, Nordeste, Goiano, Sul, Sudeste, você ter hospitais de referência. Hospitais onde você ali tem como atender um paciente com um AVC, com um infarto, com acidente, com fratura exposta, com lesões graves. Então, este hospital, ele está capaz de absorver um raio, tá certo? Em algumas situações de mais de 150 quilômetros, o que dá o mínimo de atendimento e de garantia às pessoas que ali vivem. Então, esta regionalização da saúde, ela será para nós prioritária. Segundo ponto, uma fila de 55 mil goianos esperando uma cirurgia letiva. Esta aí eu quero ver se no máximo em 10 meses nós vamos conseguir zerá-la. Essa fila. Pelo pedido que farei aos nossos colegas médicos e a utilização que nós faremos também dos hospitais no interior para que dê suporte, para que possamos chegar a zerar essa fila. E o terceiro ponto é fazer com que o médico especialista também chegue no interior. Nem que o Estado tenha que pagar um diferencial salarial. E outro assunto é dentro daquilo que nós chamamos do trabalho dos agentes sociais, do Programa de Saúde da Família, é ampliar o programa para que tenhamos o diagnóstico inicial. Ou seja, dando a essa equipe da saúde da família, além do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem e também da assistente social, nós queremos incluir, pelo menos, que dê assistência a 2 ou 3 equipes dessas, um psicólogo, um educador físico e um nutricionista. Então, é dar o que é fundamental para nós. Fazer com que o diagnóstico seja feito fisioterapeuta, eu não ouvi fisioterapeuta. Sim, também vai esse caso da fisioterapia, nós estamos pensando em avançar mais. Muita gente idosa. Se você tem o educador, é exatamente isso, professor. O professor de educação física estará incluído. E esse professor de educação física, ele terá, dependendo da cidade, a condição de ter o apoio do Estado para incluir essas pessoas já dentro daquelas academias que já existem. Certo? Tá, mas tem certas atividades físicas que não são próprias de um educador físico, são mais próprias de um fisioterapeuta. Não. Muitos idosos acamados precisam disso. Aí já é uma situação. Aí nós estamos fazendo na parte preventiva. Perfeito. Tá certo? Na fase preventiva. Tá bom? Sim. Agora, se nós vamos para a fase pós-operatório ou de sequela, tá certo? Ou de lesões que já são definidas, aí já é um outro processo. É um processo de reabilitação.
né? De poder aí reintroduzir a pessoa, reabilitar o membro, a marcha, o movimento, na verdade, ou até o mínimo de condições, por exemplo, pessoas com Alzheimer em fase avançada, Parkinson, e que aí depende também de um outro tipo de tratamento, e lógico que não é feito em condições Segundo debates aí que a gente às vezes faz no âmbito da universidade com médicos, geralmente, e o senhor está certo, investir aí nessa parte de medicina da família, porque realmente o custo disso geralmente é mais barato do que ter que levar, quer dizer, a prevenção é muito mais barata do que ter que curar as pessoas depois. Só para dar um dado aqui para os telespectadores entenderem. 42% hoje dos óbitos nos hospitais públicos são em decorrência da doença básica chamada diabetes. Veja bem, a pessoa diz, não, ele morreu de infarto. Não, ele morreu com AVC. Não, ele morreu porque teve um problema vascular. Ele morreu por insuficiência renal. Tá certo? Ele teve um membro amputado, ou ele ficou cego. Tudo isso, em 42% dos óbitos, a causa determinante é o diabetes. E você vê que até hoje esse cidadão não tem esse controle. Sim. Então, o cidadão é hipertenso. Então, basta você ter um controle maior do ponto de vista nutricional também, como também de um psicólogo, para muitas vezes o sujeito está num processo depressivo, e hoje é muito frequente, cada dia maior, cada dia mais, não é verdade? Então nós temos que ter essas atenções para que diminua o fluxo das pessoas que chegam nos casos graves, aonde sim você precisa das UTIs e de um tratamento caríssimo para tirar. Ô, candidato, como é que será a gestão da saúde em Goiás no seu governo, caso eleito? Vai manter as organizações sociais? Olha, eu não gosto de fazer juízo de valor para criminalizar A ou B, tá certo? O que eu tenho que dizer, professor, é que as OS, elas indiscutivelmente tornaram-se uma ferramenta de gestão. Só que o mecanismo e a utilização das OS em Goiás, elas desviaram dessa função. Sim. Então, o que nós temos é que colocar todas as ferramentas para que nós possamos dar qualidade de atendimento ao cidadão. Qual é a meta principal? O cidadão, o doente, o cidadão necessitado. Quem é que dará com maior resultado, com maior qualidade de atendimento e com maior volume para o estado de Goiás, para atender a população? Então, o método que está sendo praticado em Goiás é que realmente não é muito. O problema não é nem a organização social. Não é muito republicano. Eu acho até que se eu fosse uma organização social, não aceitaria participar disso, porque o problema é a regularidade do repasse do Estado. Porque se o Estado não repassa regularmente, estrangula tudo. Sim, né? Mas e quando o repasse também é desviado? Então, pior ainda mais. Então, professor, não é verdade? Então, quando você propõe fazer, tá certo, um repasse, tá certo? E que você tem controle sobre esse repasse, e que esse repasse não é utilizado para outro objetivo, ele não é utilizado como caixa 2 de outra operação, tudo bem, perfeito. Se o resultado para a sociedade está cada vez melhor, ótimo. Mas e a quantidade de atendimento? Está sendo suficiente? Eu vou lhe contar em forma assim, mas uma realidade. Eu estava no Nordeste goiano e eu perguntei, na Alvorada do Norte, eu disse a um cidadão, como é que vai a saúde por aqui? Ele disse, doutor, aqui a situação não está fácil, não. Tem um tal doutor regulação que está matando muita gente. Ah, não, a regulação não autorizou. Então a pessoa fala um para o outro, o cidadão não está entendendo, acha que regulação é um doutor. Um doutor regulação está matando muita gente aqui, porque não deixa o paciente chegar nessa doutor regulação. Então isso é a verdade. O cidadão está desesperado que não tem a quem recorrer. Perfeito. Certo? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta e vamos falar sobre segurança pública. Daqui a pouquinho.